Boa noite. Essa noite eu queria trazer uma palavra de esperança, que todas as promessas que Deus já fez para você, ela vai se cumprir. Isso é fato. Você precisa perseverar naquilo que Deus já falou contigo. Eu me converti quando eu estava na universidade. E no início da faculdade eu era ateu, mas ao final dela eu era um líder de um movimento estudantil cristão dentro da universidade. Isso era algo muito doido, muito fora do comum, porque ia contra todos os padrões da universidade. Então, quando eu acabei a minha faculdade, eu decidi entrar como missionário de tempo integral para implementar e difundir movimentos estudantis cristãos dentro das universidades do Brasil. Foi uma decisão difícil e incompreendida por muitas pessoas. E quando eu tomei essa decisão, eu tomei ela diante de Deus e convicto que era a vontade de Deus para mim. Isso aconteceu em 2004 e eu fiquei no Ministério de Tempo Integral como missionário dentro das universidades até 2009, quando eu decidi sair do Ministério de Tempo Integral. E novamente fui incompreendido, porque era algo que Deus tinha trabalhado no meu coração. E as pessoas também não conseguiam entender essa nova fase, essa nova decisão que eu estava tomando. Mas eu estava tomando essas decisões baseado nas promessas de Deus. Isso é o mais importante para todas as decisões que você tomar na sua vida. Tome decisões baseadas nas promessas de Deus, naquilo que Deus tem para você. Quando eu decidi sair do Ministério de Tempo Integral, eu estava pensando sobre um professor que eu tive na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele era ateu, mas foi o melhor professor que eu já tive até o dia de hoje. Ele era um homem sábio que tinha muito conhecimento daquilo que ele ministrava como aula e ao mesmo tempo era uma pessoa totalmente acessível, amável, disposto a escutar, a ajudar os alunos e totalmente aberto ao livre pensamento. No início da faculdade, eu me identificava plenamente com ele. Ele era ateu e gostava de dizer que era ateu, e tinha suas convicções, tinha suas maneiras de pensar, e eu, de certa forma, me espelhava nele. O nome desse professor é Henrique Padrós, hoje falecido, mas um professor que deixou o seu legado.
E pensando nesse homem, eu pensei, a maior influência da minha vida acadêmica foi um professor ateu. E eu gostaria que tivesse sido um professor cristão. Então eu pensei, eu quero ser alguém parecido com este professor, só que com outros princípios, com princípios cristãos. Então eu decidi ser professor para poder influenciar positivamente as vidas daqueles que eu dou aula. Essa foi uma decisão, mas entre a promessa e o cumprir da promessa existe um longo caminho. Eu tomei essa decisão sem ter nenhum tipo de experiência como docente, como professor. Então o meu caminho foi fazer concursos. E comecei a fazer concursos. Fui bem em vários concursos, alguns eu passei, mas não era chamado. E o tempo foi passando. E a angústia foi aumentando, porque eu estava desempregado. E eu tinha a convicção que essa era a vontade de Deus. Então, em determinado momento, eu já estava fazendo vários concursos em vários lugares para professor. Eu decidi, eu vou resolver de outra forma. Eu vou fazer concurso para outra área. Mas eu sabia que não era a vontade de Deus, que não fazia parte da promessa de Deus para mim. Mas eu tentei resolver pela minha força. Eu fui fazer um concurso do BNDES. Tinha vagas estabelecidas e seriam 33 vagas de cadastro de reserva, o total. E eu me empenhei, estudei, fui bem na prova, eram milhares de pessoas concorrendo, e quando eu peguei o resultado da prova, eu fiquei em 34º, sem esperança de ficar no cadastro de reserva, por uma colocação. Nesse momento, eu orei a Deus e Ele falou comigo que se Ele quisesse, Ele teria me colocado naquele concurso. Mas que eu estava tentando resolver com a minha força, com a força do meu braço. Então, Ele me deu uma palavra, falou comigo através da Bíblia, através do Salmo 128, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Era uma promessa de Deus. E eu chorei diante de Deus e disse: Deus, eu acredito, eu quero. E o tempo continuou passando. E muitas vezes não é do jeito que a gente espera. Continuei fazendo concursos para o magistério, tanto no Rio Grande do Sul quanto no estado do Rio de Janeiro. Eu e a minha esposa estávamos já morando novamente no estado do Rio de Janeiro após passar um ano em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E
a minha esposa tinha sido chamada num concurso em Araruama e eu fui chamado num concurso para o Rio Grande do Sul, em Campo Bom, como professor. O concurso era para professor de história, que é a minha formação. E eu decidi, junto com a minha esposa, assumir esse concurso e fui para Campo Bom. Chegando em Campo Bom, eu assumi o cargo e a pessoa que me atendeu na Secretaria de Educação disse: olha, o concurso é para a história, mas a gente não tem carência para história. O que a gente precisa mesmo é professor de ensino religioso. Eu nunca tinha pensado em dar aula de ensino religioso. E ela disse: você aceita dar aula de ensino religioso? Eu disse sim. E era uma carga horária de 24 horas em sala de aula. E eu acabei dobrando, e eu dava muitas aulas, porque a aula de ensino religioso era um tempo por turma. Foi desgastante. Eu fiquei 4 meses trabalhando em Campo Bom, morando num cortiço. Não tinha fogão, eu tinha um colchão, um frigobar e um micro-ondas. Foi um tempo maravilhoso, magnífico e penoso. Mas eu estava no centro da vontade de Deus e Deus estava cumprindo a promessa dele na minha vida. Começando a promessa que diz: do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Fiquei 4 meses lá. A minha esposa acabou sendo chamada em um outro concurso para o centro do Rio de Janeiro, a CVM, e ela foi trabalhar lá. Eu decidi voltar para o Rio de Janeiro e continuar fazendo concursos para o magistério no Rio de Janeiro. A partir de então, eu passei em vários concursos, tanto para ensino religioso como para história, em várias cidades diferentes. E fui me mudando de cidade para trabalhar como professor, para ser esse professor cristão que influencia positivamente a vida dos meus alunos. É a promessa de Deus se cumprindo. Se Deus tem promessa de Deus para você, ela vai se cumprir. Hoje eu sou um professor, um missionário, fazedor de tendas. E a promessa de Deus se cumpriu sobre a minha vida. Mas se Deus tem promessas sobre a sua vida, creia que Ele vai cumprir a promessa na sua vida. O caminho pode ser longo, o caminho pode ser diferente do que você pensou logo de início, mas ela vai se cumprir. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Possa demorar, mas tenha certeza que ela vai se cumprir plenamente na sua vida. Muito obrigado por me escutar. Se essa mensagem de alguma forma fez sentido para você, se aproprie dela. Se você acha que alguém pode ser abençoado por essa mensagem, compartilhe. Comente. Inscreva-se no canal. Obrigado por estar comigo. Boa noite.